Lucas, capítulo de número 15. Nós iremos ler o versículo de número 1. Aleluia. Versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 7. Hoje é um culto de domingo, público, culto evangelístico, culto da família, glórias a Deus, onde o Senhor tem reservado muitas bênçãos para as nossas vidas nesta noite. Os irmãos creem assim, amém? Amém? Graças a Deus. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém e graças a Deus. Se os irmãos quiserem permanecer com as vossas Bíblias abertas aí no texto lido, os irmãos podem acompanhar detalhadamente a palavra do Senhor para os nossos corações. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos inicia dizendo que chegava-se a ele, chegavam-se a Jesus, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e também os pecadores. Para os irmãos entender melhor, quando a Bíblia está falando dos publicanos e dos pecadores, a Bíblia está falando da classe mais desprezada entre os homens. Os publicanos e os pecadores, de uma forma em geral, é a classe mais desprezada pela sociedade. E então Jesus, ele abre um espaço para esta classe mais desprezada. Jesus, ele dedica o seu tempo, ele dedica a sua vida, ele dedica o seu ministério a essa classe de publicanos, a essa classe de pecadores,
suas próprias terras. Então, por isso, os publicanos eles eram mal vistos, porque eles, sendo da linhagem de Israel, eles cobravam imposto para o povo de Roma, cobravam imposto dos seus próprios patrícios, e então eles eram classificados como gente ruim, como gente de classe baixa, como gente que metiam a mão. Não que eles eram ladrão, não, meus irmãos, a Bíblia não diz que eles eram ladrão, mas eles eram tidos como pessoas que pegavam mais do que convém. Então diz que essa classe de gente, essa classe de pessoas tão maltratada, tão maldita, tão mal vista, agora Jesus abriu espaço para essas pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, e a Bíblia diz que, mas todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, independente se fosse publicano ou não, independente se fosse o mais miserável e terrível pecador ou não, mas se creu em Jesus, se recebeu a mensagem do Evangelho, se recebeu Jesus em seu coração, Deus deu o poder de ser feito filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então diz que eles aproximavam de Jesus, eles aproximavam para ouvir Jesus. Diz que eles vinham de longe, eles vinham de terras remotas, de terras longínquas, para ouvirem os ensinamentos de Jesus. E diz que ao ouvir Jesus, diz que eles admiravam os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ensinava de uma forma diferente, porque Jesus não ensinava como os doutores da lei, Jesus não ensinava como os escribas, Jesus não ensinava como os fariseus. Não, a Bíblia diz que Jesus ensinava com muito poder e com muita autoridade de Deus. Aleluia. Aqui está a diferença. Jesus é ungido, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para pregar com autoridade e para pregar o Evangelho com poder. E as palavras que Jesus falava entravam no coração das pessoas de tal forma que ficaram gravadas em suas mentes, que ficaram gravadas em seus corações. Aleluia. Jesus, meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, ele conhecia, a Bíblia diz que ele conhecia a necessidade das pessoas. É muito fácil a pessoa falar quando não conhece a necessidade de ninguém. As pessoas vêm para a igreja, as pessoas vêm até Jesus querendo ouvir uma mensagem de esperança, querendo ouvir uma mensagem positiva, querendo ouvir uma mensagem otimista que vai te dar uma luz no fim do túnel, que vai te apontar um caminho novo, um caminho melhor, que vai te dar uma direção até Deus, até o céu. E Jesus nunca falhou, ele sempre tinha essa mensagem de esperança para aqueles que se aproximaram de nós. Assim somos nós, assim sou eu tenho a obrigação de ter uma mensagem de Deus para as pessoas que entrarem aqui para ouvir a mensagem de Deus. Mas diz que os fariseus com ciúmes, os doutores da lei com ciúmes, diz que eles ficavam murmurando de Jesus. A murmuração é uma praga, as pessoas ficaram cochichando baixo, e outros nem falavam, mas Jesus já sabia o que estava no coração
diz que eles ficaram arrazoando maus pensamentos em seus corações, mas diz que Jesus sabia o que eles falaram, o que eles pensaram, o que eles projetavam em seus corações. E então Jesus, vendo ali a murmuração deles era essa. Esse aí, eles apontavam a Jesus da seguinte forma: esse aí diz ser o Filho de Deus, mas ele come com publicanos, mas ele come com pecadores. Esse aí diz que é o Filho de Deus, mas ele vai na casa dos publicanos, mas ele vai na casa dos pecadores. Esse aí diz que é o Filho de Deus e ele fica gastando tempo aí com gente tão decente, que é os mais vivos pecadores desta terra. E aí então Jesus propôs a parábola para se mover, uma parábola tão conhecida, mas muito mal explicada entre o povo de Deus. E então Jesus diz: olha, qual de vocês aí, a maioria deles era tudo ricos, doutores da lei, fariseus, aqueles homens, a maioria deles era tudo rico. E Jesus diz para eles o seguinte: qual de vocês, se vocês tivessem 100 ovelhas no rebanho de vocês, e que se uma só se desgarrar, se perder no deserto, se perder na floresta, vocês não vão deixar as 99 e vão atrás daquela que se perdeu. E quando vocês encontrarem aquela que se perdeu, vocês vão colocar no ombro de vocês vão trazer para a casa de vocês vão convidar os seus amigos de banquete, vocês vão convidar os seus amigos e vão dizer: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Aí Jesus diz assim: no céu não é diferente. No céu não há diferente. Há alegria no céu, há júbilo no céu. Deus se alegra, os anjos se alegram, a festa no céu por um publicano e por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus conclui dizendo que ele veio, foi para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. É os publicanos mesmos que precisam de Jesus. É os pecadores mesmos que precisam de Jesus. E Jesus conhece a sua necessidade. Você que entrou aqui nesta noite, o Senhor conhece a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: eu não vim para os justos. Não, eu não vim para os justos. Jesus não veio para os justos. Jesus veio para os perdidos. Ele diz: eu vim antes para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí os israelitas não quiseram. Aí então ele abriu espaço para mim e para você. Aleluia. E disse que no meio desses publicanos se juntavam todos lá para ouvir Jesus. No meio desses publicanos tinha um que se destacou, e o nome dele era Levi. Lucas capítulo de número 5, se você quiser acompanhar, do versículo de número 27 até o versículo de número 32, está registrada a história de Levi. Levi era um publicano que estava na sua coletoria, estava sentado na alfândega, colhendo os seus impostos. E aí Jesus passou. Eu creio que Jesus já observava
E então a Bíblia diz que Levi deixou tudo. Isso é fé, meus irmãos. Isso é fé. Isso é fé. A nossa fé é provada de acordo com a nossa atitude. Diz que Levi deixou tudo e seguiu Jesus. Aí sabe o que Levi fez? Levi fez um banquete na sua casa para receber o mestre. E diz que Levi pegou e convidou todos os seus amigos publicanos que ele tinha. Convidou todos para ouvirem os ensinamentos de Jesus. E disse que Jesus foi, e todos os amigos de Levi foram evangelizados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas almas ali ouviu a mensagem do Evangelho? Quantas vidas ali ouviu o plano de Deus para as suas vidas através dos ensinamentos de Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Esse foi o primeiro publicano. O segundo publicano, que Jesus também fez uma obra gloriosa na vida dele. O pastor Gil cantou aqui com a igreja. É um anão chamado Zaqueu. Era um anão mesmo. Era um homem de pequena estatura. Só que o Zaqueu não era qualquer publicano. O Zaqueu já era o chefe dos publicanos. E ele residia em Jericó. Ele morava em Jericó. E então esse Zaqueu, ele tinha um desejo. Zaqueu tinha um desejo. Diz que Zaqueu era rico e era chefe dos publicanos. Mas ele, por ser rico, ele tinha já cumprido todos os seus desejos. Ele era chefe, ele era um ministro da economia, ele prestava ali a conta ali, tudo para Roma, ali ele tinha tudo bem organizado, mas ele tinha um desejo para se cumprir ainda na sua vida. Diz que o desejo que ele tinha, Lucas capítulo 19, os irmãos que acompanharam, ele tinha o desejo de ver quem é Jesus. Mas como foi que despertou esse desejo de Zaqueu de querer conhecer quem era Jesus? Quando Levi se converteu. Quando Levi se converteu, ele abandonou a coletoria. Quando Levi se converteu, ele abandonou o prédio publicano. E isso chamou a atenção do seu chefe, do seu patrão, que era Zaqueu. E então Zaqueu queria saber quem era Jesus, quem era o homem que mudou a vida do seu funcionário por nome de Levi. E então diz que Jesus entra na cidade de Jericó. Para Jesus ir em Jericó, meus irmãos, era um risco muito grande. Porque Jericó, uma vez, Deus mandou destruir. Deus afundou Jericó na época de Josué. Então Jesus, agora o Filho de Deus, descer em Jericó, era um risco muito grande. Mas só que Jesus foi ali, porque Jesus queria mudar a vida